pessoal, eu me chamo Ana, esse é o Ciência Campos Gerais, um canal de divulgação científica colaborativa que visa reduzir as distâncias entre a universidade e a sociedade. Hoje estamos aqui com a minha colega Marcela para conversarmos um pouco sobre futebol, especificamente futebol feminino. Dá um oi pra galera, Marcela. Oi pessoal, sou boa nessa. Meu nome é Marcela Caroline Pereira, eu sou formada em Educação Física, licenciatura, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Posteriormente eu fiz o mestrado em Ciências Sociais Aplicadas e atualmente estou no doutorado, também em Ciências Sociais Aplicadas. Joia. Nesse processo, Marcela, você trabalhou, você foi bolsista, como que foi o teu ingresso na pesquisa? Quando eu iniciei na graduação, eu trabalhava, era promotora de vendas, e quando surgiu uma proposta de programa de iniciação à docência, né, que insere aí o acadêmico para dar aula na escola, eu me interessei muito por essa oportunidade. Embora fosse sair do trabalho que ganhava mais e ganhar bem menos na bolsa, com a bolsa de iniciação à docência, eu vi uma oportunidade de crescimento acadêmico. Com né? certeza, com certeza. E somente a partir dessa oportunidade, né, na época, até hoje né, R$400, eu conseguia pagar a minha alimentação RU, eu conseguia também ali pagar meu ônibus, né, para poder ir para a universidade e conseguir desenvolver os meus projetos. Acredito que por causa dessa bolsa, por causa dessa iniciação, eu estou no mestrado hoje, fiz o mestrado e estou no doutorado hoje, né? Essas bolsas, assim, elas são bem importantes porque elas nos iniciam na pesquisa. Desde lá você já pesquisava futebol, né? E a gente tem pensado um pouco assim que o Brasil é dito como o país do futebol. E Marcela, que futebol que é esse futebol do país do futebol? Se a gente for pensar, quando a gente acrescenta a questão feminina, né, ou seja, da mulher no futebol, isso já não é verdadeiro, né? A mulher, ela fez parte do cenário do futebol desde o início. A gente acaba vendo a mulher como espectadora, ela ia torcer pela sua família, marido, irmão, pai que estavam no futebol. E só depois ela começa a se inserir na prática especificamente. Na época, por exemplo, de 1920, quando a mulher começa a querer se inserir, a gente tem um bloqueio aí, por quê? Como se vem uma legislação, né? Na época, o Conselho Nacional de Esportes, ele era responsável pelos esportes, né? E aí ele vai proibir a mulher de jogar algumas modalidades. Esses esportes eram esportes que eram considerados violentos ao corpo feminino. Ah, porque tinha aquela ideia que a mulher tinha que ser uma boa genitora, gerar bons filhos para a sociedade, e talvez esses esportes não fossem compatíveis com isso? A questão da construção cultural da época, né? O papel da mulher era o quê? Cuidar do lar, da família, né? E gerar filhos. Então, ela tinha que ter a saúde preservada para esse papel. E algumas modalidades, como por exemplo o futebol, que em 1965 especificamente o futebol vai ser proibido para mulher. Em 65, quando Isso. na verdade já tem tantas lutas, né, para a libertação aí da mulher, vem essa lei na contramão No esporte, isso. Nossa! E aí, não só no futebol, mas por exemplo lutas de qualquer natureza, o próprio rugby, esses esportes todos eles foram especificamente proibidos para a mulher. E essa lei só vai ser revogada em 1979. Nossa, então na verdade o início oficial do futebol feminino no Brasil, legalizado, vai ser então a partir da década de 80 praticamente. Isso. Marcelo, gatinho, vamos pra lá, vamos. Assim, quando eu tô falando do histórico da proibição, essa proibição ela existiu, mas não dá pra afirmar, só pra claro. fazer esse parênteses, não dá pra afirmar que não houve futebol feminino na época, porque muitas mulheres continuaram jogando. Práticas de resistência, então, né? Podia ter até a lei, mas no dia a dia as pessoas estavam vivendo a vida delas, é importante sempre questionar até a efetividade dessa lei. E conta uma coisa pra gente, Marcela, você é da educação física, né? A gente tem uma visão específica da educação física, então você estuda o corpo das jogadoras, o aspecto fisiológico, o aspecto tático, o que você
você estuda de futebol feminino, afinal? Não é voltado para a questão da performance, de alto rendimento, não. A minha pesquisa, ela é uma pesquisa mais na área social. Né? Claro. Eu acabo abordando nas minhas pesquisas mais uma perspectiva de gênero, né? Das relações de gênero dentro do esporte. Você podia explicar um pouquinho essa questão das relações de gênero pra gente, por favor? O que isso significa pra gente pensar o esporte? O que é gênero, né? O gênero, segundo alguns autores, e aí cada autor diverge, cada autor pensa de uma maneira diferente gênero, mas o que há um consenso? Um consenso entre todos esses autores é o quê? Que o gênero é a construção social do masculino e do feminino. Menina brinca de boneca e usa rosa, como menino que a gente de carrinho constrói? E usa azul. Isso, a partir do momento que o bebê nasce, né, já se tem toda uma construção social para esse neném. Por exemplo, se eu falasse aqui pra vocês, mostrasse aqui pra vocês um quarto inteiro rosa e falasse qual que é o sexo do bebê, se o quarto inteiro rosa, vocês iriam falar automaticamente uma menina. No esporte, como que isso afeta o esporte, como que isso influencia no esporte? Começa a se questionar, por exemplo, por que algumas modalidades, como a ginástica olímpica, é direcionada totalmente para as mulheres, o balé, você consegue olhar para o balé e ver o quê? Mulheres trabalhando no balé, mas os homens já têm um certo preconceito, uma certa né? distinção aí. E a mesma coisa a mulher no futebol, a mulher na luta. Então isso está se ampliando mais por conta do quê? Por conta desses questionamentos de gênero. A gente começa a utilizar esse conceito para entender o campo esportivo. Eu, por exemplo, vou direcionar meu olhar para uma modalidade do campo esportivo, que é o futebol. Por isso que eu vou trazer esse conceito para olhar esse... A Marcela, no trabalho de mestrado dela, trabalhou a visão da revista Placar, né, que é uma revista bem destacada no meio esportivo, sobre o futebol feminino. Então ela analisou desde a década de 90 tudo que vinha sendo publicado em relação às Copas do Mundo, né, de futebol feminino e como que as mulheres apareciam nessas reportagens. E aí, Marcela, o que você encontrou? Conta um pouco pra gente sobre isso. Dentre todos os esportes, o futebol é o que mais é publicado. Mas qual futebol? O masculino. Masculino. Se a gente for pegar o tênis masculino, já não é só uma questão de gênero, é uma questão também de hierarquia no esporte, aqui no Brasil. Se a gente for pegar o vôlei masculino, o futebol masculino está em primeiro lugar. Então, eu tô pegando uma revista que só publica futebol. Em um período lá da revista, ela quis publicar todos os esportes, mas não deu certo. Mudou a política editorial, voltou a publicar sobre futebol. Porque essa, Ana, é uma discussão que é muito debatida nas universidades, na universidade pelos colegas que também estudam a mesma coisa. Por exemplo, assim, a questão não é gênero, a questão é a hierarquia entre as modalidades. Então, o futebol ele sempre está em primeiro, mas espera aí, a gente está olhando para uma revista que só publica futebol. Então, quando a gente observa um meio que só fala sobre futebol, mesmo ali você percebe que há uma hierarquização desses futebols, futebol feminino e futebol masculino. Com certeza. Assim, sem sombra de dúvidas, o futebol masculino é publicado muito mais. A questão da frequência de aparição, que a gente chama de quanto aparece, o futebol masculino tá... Outro argumento que há, que é a questão da visibilidade. Muitas pessoas dizem, não tem como dizer que é invisível porque aparece. No entanto, eu tenho feito algumas leituras sobre isso e eu gostaria só de dizer o seguinte: você aparecer não significa visibilidade. Então, por exemplo, nós estamos num grande auditório, vamos supor, a Ana é a palestrante. Quem tem doutorandos, tem mestrandos, tem acadêmicos. Quem é o José do primeiro ano? Pensando assim, ele tá presente, mas qual que é a visibilidade dele frente à Ana? nenhuma. Porque a Ana é a palestrante, vamos porque ela é doutora e pós-doc. O futebol feminino, quem é o futebol feminino, por exemplo, dentro da revista Placar, que é onde eu estudei, perto do futebol masculino, será que nós podemos dizer que ele tem visibilidade porque ele aparece? Ter uma reportagem publicada pode ir nesse sentido da visibilidade, mas o que é publicado no sentido do conteúdo também vai alterar a apreciação desse esporte, dessa modalidade específica de futebol, dentro de um conjunto midiático, aí, dentro de um conjunto de reportagens, né? O que eu verifiquei através da minha dissertação na revista Placar? Na década de 90, especialmente na década de 90, vai aparecer algumas jogadoras
Uma delas era a Duda, que na década de 90 jogou, inclusive atuou na seleção brasileira da década de 90. Essas jogadoras eram jogadoras que tinham um padrão de beleza esperado pela sociedade, né? Mulheres com um corpo bonito, cabelo bonitinha, liso, arrumadinha. Essas mulheres, elas eram apresentadas pela revista sempre com biquíni, pousando mesmo, pousando pela corpo da futebolista. Essas mulheres, elas eram fotografadas dessa maneira para que tivesse uma venda da questão corporal, né, da questão da beleza física dessas jogadoras. A venda era destinada a isso, né? Quando a gente vai já para as jogadoras da seleção brasileira, que foi o meu recorte, né, de pesquisa, a gente já vê uma outra mostra, né? A gente vê, por exemplo, essas jogadoras eram o quê? Eram jogadoras negras que tinham cabelo curto, eram uniformes mais longos para elas, ou seja, o uniforme dos homens eles colocavam para as mulheres jogar. Então, essas mulheres que efetivamente representaram a seleção brasileira lá nos gramados, ou seja, foram jogar para representar o Brasil lá, o que era falado dessas mulheres? Inclusive em 99 está explícito. Numa das matérias, uma chuteira gigante assim, no lead, embaixo o lead, né? Escrito o homossexualismo, isso que já tinha caído. O sufixoísmo quer dizer que é doença. Isso já caiu faz muito tempo. Agora a gente fala homossexualidade, porque não é doença. Isso. Daí estava escrito homossexualismo, isso que a questão de doença na questão que é o DSM, né, que é o que determina, que é o manual das doenças. Isso, né? O manual das doenças é DSM? Então tá. Eu me esqueço, eu escrevi na minha dissertação e me esqueço os nomes. A ideia, assim, a questão de ser doença já tinha caído já no início da década de 90. E mesmo assim a matéria trazia o homossexualismo das atletas, já está sendo descartado, sempre assim, no sentido de negação. E as mulheres mais belas, as mulheres mais belas para a revista e a questão do padrão normativo também de beleza, né? Que é um padrão normativo, uma construção. Isso aparecia para mulheres que já jogavam no clube. Por quê? Nos clubes, os clubes não iam buscar, porque os clubes também têm a vendagem do futebolista. O futebolista, o jogador de futebol, ele também é uma mercadoria. Até o jogador masculino. Então, essas mulheres, que elas eram vendidas pela habilidade? Não, elas eram vendidas pela questão corporal. E aí há uma diferença que a gente precisa pensar entre essas duas jogadoras de futebol na revista Placar na década de 90. Quando a gente vai para 2000, que eu vou analisar desde 1991, que é a primeira Copa do Mundo, né? Que eu vou analisar a seleção, até 2015, que em 2000 já há uma alteração, né? A gente já começa a ver um conteúdo mais ligado à questão técnica, tática do jogo. Porque em 2000, né, pleno século XXI, eles vão começar a fazer. Deixa eu te perguntar agora, tentando fazer aí uma comparação, né? Ainda estamos em processo de Copa do Mundo, né, feminina. Sim. E eu queria saber se você consegue... Claro que você analisou especificamente uma revista de futebol sobre... Mas não deixa de ser uma representação midiática, né? Uma representação dos meios de comunicação. Como que você percebe essa representação lá do período que você estudou e como que a mídia abordou agora o futebol feminino no sentido de incentivar? Porque, querendo ou não, eu suponho que os meios de comunicação que o exibiram também precisam criar a cultura para que as pessoas assistam. Então, como que você observou essas representações atuais agora sobre a Copa do Mundo e o futebol feminino? Parece que há um boom nesse momento, mas na verdade isso é um processo. Parece para as pessoas que não estão inteiradas ou estudando a respeito, ou que gostam também, são espectadoras do futebol feminino, que agora surgiu o futebol feminino. Que nunca existia no Brasil e que agora existe. A TV aberta já mostrou futebol feminino. A Band, por exemplo, foi uma TV que mostrou futebol feminino. No entanto, como apareceu na Globo agora, pela primeira vez, aí parece que é a TV aberta. Mas não, né? Já houve outras TVs. Mas a gente não vê uma cobertura, por exemplo, integral, né, da Copa, né? Você vê só os jogos do Brasil. Então, assim, ainda, questão de frequência,
né? Reduzida. E agora a gente tá tendo a competição dos meninos e tava tendo das meninas ao mesmo tempo. Copa do Mundo e Copa América. Quer dizer, Copa do Mundo campeonatos são muito maior, né? E a gente vê uma cobertura muito maior da Copa América. Mas é importante destacar o seguinte, que o futebol feminino e o futebol masculino têm diferenças gigantescas. No período que a mulher estava sendo proibida, o homem estava criando legislação de profissionalização. Quer dizer, há uma diferença assim histórica e isso resulta num avanço do futebol masculino muito grande. Existem diferenças culturais, existem diferenças históricas, existem diferenças biológicas que nos levam a jogos distintos. Não estou falando que há diferenças biológicas nos levam a jogos de baixa qualidade. Não. Muito pelo contrário. Existe uma técnica, uma tática, um jogo muito com muita qualidade nas mulheres. Mas a gente não pode querer ver futebol o futebol feminino querer ver o futebol masculino. Existem tipos de futebols. A gente tem um avanço, não dá pra negar, no futebol feminino. Nós estamos vendo em TV aberta, nós estamos vendo coisas que a gente não vê de outras modalidades. É um processo de construção, né? Ela passou pela primeira vez uma cobertura numa TV aberta, claro, já tinha outras abertas, mas que tem uma abrangência um pouco maior. Então a tendência é que isso continue se efetivando, até porque estamos tomando esse espaço, esse lugar também é nosso. Conta pra gente, Marcela, um pouco da pesquisa que você está desenvolvendo agora no doutorado. No doutorado eu vou trabalhar mais com a questão do processo profissional das jogadoras de futebol. Eu vou trabalhar com jogadoras que estão em clubes que são da Série A do Campeonato Brasileiro. Dentre esses times é o Foz Cataratas, que fez parceria com o Atlético Paranaense há pouco tempo. Pretendo trabalhar também com o Kinderman, se eles abrirem as portas, e com o Internacional. Olha só que legal. Mas, por enquanto, ainda tive contato com o Foz Cataratas, estou indo fazer entrevista com as meninas, pesquisa com as meninas. Nada como ouvir a opinião das próprias jogadoras para entender um pouco melhor o fenômeno, né? E aí tentando realmente entender, né, como que é o processo de profissionalização dessas jogadoras, né? Será que no Brasil há futebol profissional feminino? Qual que é o projeto dessas jogadoras, né? Porque assim, recentemente, na verdade em 2016, surgiu para a licença dos clubes, né, na nova licença dos clubes, isso pensando nos clubes que tem time masculino de futebol, todos que estão na Série A, eles precisam obrigatoriamente ou ter um time feminino ou estar em parceria com um time feminino, né, para poder participar de uma Libertadores. Então, a ideia é justamente como se fosse uma medida mesmo, ou seja, uma obrigação dos times ter. Agora, o Série B também vai ter que ter, né? Por exemplo, o Operário já tá aí, pelo que eu ouvi, já tá querendo fazer uma peneira para montar seu time feminino. Então, eu acho que assim, que não dá para negar o avanço, a preocupação das entidades em relação ao futebol feminino. Só a gente precisa entender que esse avanço, ele começou a ocorrer ontem? Não. Então, a minha ideia é ir buscar essa questão da profissionalização dos seus jogadores. Então já vamos fazer um combinado aqui, gente. Daqui uns 2, 3 anos, a Marcela volta para contar um pouco sobre a sua tese sobre a profissionalização do futebol feminino aqui no Brasil. Marcela, você quer falar alguma coisa que é importante sobre o teu tema, que eu acabei não perguntando? Fica à vontade. Gostaria de, primeiro, assim, agradecer muito, né, a oportunidade que você a gente fica feliz dá, né, e a oportunidade que você está dando também para as pessoas que vão entender um pouquinho mais e escutar esses diálogos que acontecem dentro da universidade, né. Então eu gostaria só de agradecer esse momento e essa oportunidade. Então é isso, pessoal. Vamos continuar conversando aqui embaixo nos comentários. Escreve a sua opinião sobre essa questão do futebol feminino no Brasil. Será que essa baixa visibilidade é falta de interesse das pessoas ou de publicidade na mídia? Ou seriam as duas coisas? Ou tem outras coisas ainda que precisamos pensar sobre esse fenômeno? Não sei, nos ajuda a construir essas ideias aqui. Gostaria também de aproveitar, né, claro, agradecer a presença da Marcela e também dizer que, assim como ela que veio aqui colaborar conosco, vocês também podem ajudar a construir esse canal. Então esperamos aí que as pessoas que entendem a importância de discutir ciência de uma maneira um pouco mais acessível possa contribuir escrevendo para nós, se oferecendo para participar. Por hora é isso, pessoal. Não esqueçam, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todas as novidades.
Terça é dia de Info Gerais, quinta é dia de TBT da Ciência. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!